Oi, meus amores, tudo bem? Hoje tia Beca tá aqui para explicar para vocês o conceito de ângulos, tá? E nós vamos falar de algo que é novidade para vocês, mas que a gente já viu na primeira unidade, nas primeiras aulas, sobre um submúltiplo do grau, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, relembrar, na verdade, o que vocês já sabem desde o ano passado, é o que é o ângulo, né? O ângulo, gente, eu sempre falo com vocês que é a região entre duas retas. Então, vamos supor que eu tenho uma reta A, O até O e a outra B até O. O ângulo vai ser justamente essa região entre essas retas, ok? Toda vez que você tiver duas extremidades, o ângulo sempre vai ser essa região entre elas, tá bom? E esse ângulo aqui, ele tem uma medida, e nós utilizamos o transferidor para calcular essa medida desse ângulo aqui, tá bom? Esse ângulo, ele pode ser medido de 0, tá? De 0 graus até 360 graus, tá bom? Então, que é uma volta completa. Aqui, ó, 180, 360. Sabe aquela música? Aquela música que não é nem tão bonita, mas que vocês conhecem, né? 180, 180, 360, é justamente por isso, tá? Então, 360 graus é uma volta completa, é uma esfera, um círculo, tá bom? Então, o que acontece? O ângulo, ele pode ser medido em graus, tá? Em graus, ou em submúltiplos do grau. Por quê? É como uma grandeza matemática, por exemplo. A gente utiliza o metro, né, para medir o comprimento das nossas, do que nós precisamos. O metro, ele é o padrão, mas a gente viu ano passado que para medir coisas menores, a gente tem os submúltiplos do metro. Você lembra disso? Submúltiplos. E para medir coisas maiores, a gente não tem necessidade de medir tudo, por exemplo, em centímetros. A gente, então, utiliza as unidades maiores, que é o quilômetro, hectômetro, decâmetro, que são chamados de múltiplos do metro, ok? Então, o grau, ele é a mesma coisa, tá? Eu vou classificar os ângulos daqui a pouco, mas é só para você se situar. O ângulo, ele é medido em grau, ó, em grau. E o ângulo também pode ser medido em minuto, segundo e horas. Mas daqui a pouquinho a gente vê isso, é só para um apanhado, tá bom? Então, o ângulo, ele vai ser essa região entre duas retas, tá? E ele vai ser medido sempre em graus, quando ele tiver uma angulação maior, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria aqui tá falando sobre a medida do ângulo, né? Que a gente mede em grau. Você vai ler aqui na página 84, isso aqui é somente revisão, tá bom? E eu quero ir com vocês até a página 89, porque na página 89 a gente vai estar justamente classificando esses ângulos, tá? A gente vai falar agora sobre os ângulos nulos, os agudos, os retos e os obtusos, e também o chamado raso. Mas eu vou mostrar para vocês que ângulo nulo e o ângulo raso é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho é esse ângulo nulo. Esse ângulo nulo é justamente quando não tem nenhuma... É como se as retas, elas estivessem uma sobre a outra. Então, não tem nenhuma angulação, tá? Não tem o que medir. Então, a gente diz que o grau é 0, tá bom? É sempre o grau 0. Mas, a gente também diz que esse ângulo nulo, ele também é chamado de raso. É quando eu vou medir e eu consigo medir como se fosse meia volta, tá? Meia lua, meia bola. Lembra que eu falei 180, 180, 360? Porque se eu completar aqui, ó, essa outra parte, eu encontro 360. Então, toda vez que eu tiver esse ângulozinho assim de meia bola, isso aqui significa 180 graus. Então, o ângulo nulo e o ângulo raso, ele tem o mesmo valor de 180, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá. O ângulo agudo são aqueles que são menores do que 90. Então, eles partem do 0 até o 90.